E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Albano, esse aqui é o Ansiedade em Pautas, um conteúdo que vai te ajudar a entender melhor os problemas relacionados com a sua ansiedade. Nesse vídeo eu vim aqui falar um pouquinho mais sobre ansiedade no relacionamento amoroso, a dificuldade que o ansioso tem no relacionamento amoroso. A maioria das pessoas sonham em ter um romance. Quem nunca sonhou em encontrar aquela pessoa ideal, desenvolver um relacionamento feliz e viver aquele sonho que a gente vê em filme, né, que a gente vê em desenho. Mas a ansiedade, ela pode tornar esse sonho em um verdadeiro pesadelo. A pessoa ansiosa, ela costuma enxergar as coisas de um ponto de vista ruim. Ela sempre vê as coisas, vê o mundo à sua volta, vê as outras pessoas sempre de um ponto de vista negativo, onde tudo a qualquer momento pode dar errado para essa pessoa. E imagina isso dentro de um relacionamento. Como que isso impacta o relacionamento de uma pessoa que sofre com ansiedade? E esse ponto de vista contribui para que ela desenvolva um dos maiores vilões das pessoas que sofrem com ansiedade, que é o pensamento ansioso. Esse pensamento ansioso, ele acaba atrapalhando demais a vida da pessoa ansiosa. Porque imagina, você sempre sonhou em desenvolver um relacionamento legal, você sempre sonhou em encontrar uma pessoa que fosse a pessoa ideal para você. Mas esse ponto de vista negativo sobre as pessoas, sobre você mesmo, sobre o mundo à sua volta, pode fazer com que você desenvolva pensamentos que não são pensamentos tão bons assim. Pensamentos tão bons assim. Pensamentos que estão sempre ligados a uma interpretação negativa das coisas. Uma interpretação negativa sobre o ambiente, sobre as pessoas e sobre você mesmo. E esses pensamentos, eles sofrem influência, eles são influenciados pelo seu ponto de vista. Seu ponto de vista sobre você, sobre o mundo, sobre as pessoas e sobre o seu futuro. Uma pessoa ansiosa que está dentro de um relacionamento, ela pode ter um ponto de vista sobre ela mesma de que ela não é uma pessoa boa o suficiente, de que as características dela não são características boas. E isso vai fazer com que aconteça uma grande probabilidade da pessoa com que ela está se envolvendo procurar em outro alguém o que falta nessa pessoa. Então ela sempre vai estar desenvolvendo uma interpretação de perigo, de que a qualquer momento ela pode ser largada por esse parceiro ou parceira, ele pode ser traído e essa pessoa deixe ela sozinha e vá viver a vida dela e ela pode ficar sofrendo com isso. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho sobre os fatores que contribuem para que a pessoa desenvolva o problema com a ansiedade e você vai conseguir entender que a ansiedade ela não é construída do nada. Existem vários fatores que podem influenciar na construção da sua ansiedade. Então, como eu estava falando, o ansioso, por esse ponto de vista sempre catastrófico das coisas, sempre por um ponto de vista negativo, ele se vê como uma pessoa ruim, ele pode enxergar suas características como características que não são tão boas, e aí ele corre o risco de sempre estar perdendo alguém, ele corre o risco de sempre estar sendo deixado de lado por esse alguém, por não ser alguém bom o suficiente assim. Mas o que causa ansiedade nos relacionamentos afetivos? Se apaixonar é um desafio, porque surgem algumas situações inesperadas, algumas situações incontroláveis dentro desse novo desafio. A pessoa ansiosa, ela sente a necessidade de ter controle sobre tudo, mas quando ela começa a se apaixonar, quando ela se apaixona por alguém, ela acaba entendendo que existem algumas situações que elas são inesperadas e que a pessoa ela não consegue controlar. Quanto mais esse ansioso ele valoriza a outra pessoa, mais essa sensação de medo de perder e ser ferido, ela aumenta. À medida que você entra no relacionamento, seu ponto de vista negativo alimenta seus medos de manter esse relacionamento. À medida que você vai entrando dentro desse relacionamento, que você vai se doando para esse relacionamento, se doando para outra pessoa, isso vai fazendo com que você aumente o medo de perder essa pessoa. E o ansioso acaba tendo alguns pensamentos como: você nunca vai conseguir encontrar ninguém, então por que tentar? Você nunca vai conseguir encontrar ninguém, então por que você vai tentar? Você não tem características boas, as pessoas não vão gostar de você. Você não pode confiar em ninguém. Ele ou ela realmente te ama? Será que ele ou ela realmente te ama? É como se essa pessoa, por não querer se frustrar, ela fosse tentando encontrar maneiras de se contrapor a isso que ela está sentindo, a essa situação inesperada, a essa situação onde ela não tem o controle. E esse ponto de vista crítico, esses pensamentos críticos que essa pessoa pode desenvolver, pode fazer o ansioso lutar contra ele mesmo, contra as pessoas que ele acaba desenvolvendo esse relacionamento. Esse medo, esse ver o perigo em tudo, ele pode contribuir para que você lute contra você mesmo e até mesmo lute contra a pessoa que você ama. Mas
lutar contra a pessoa que eu amo, Albano? Sim, porque você vai estar sempre tentando encontrar um perigo em alguma coisa. A pessoa ansiosa, aqui é bem legal, porque assim, se você sofre com ansiedade e está tendo problema no seu relacionamento, ou se você tem um relacionamento com uma pessoa ansiosa, para prestar atenção, se você é ansioso, que você sempre vai estar tentando encontrar algo que justifique um possível problema no seu relacionamento. E esse problema, muitas vezes, do seu ponto de vista, ele tem explicação através do seu ponto de vista sobre você e sobre a outra pessoa. Eu não sou boa o suficiente, eu não sou uma pessoa bonita, então ele ou ela vai encontrar uma pessoa mais bonita e vai me deixar. E aí você acaba desenvolvendo uma luta contra o seu próprio parceiro, contra a própria pessoa que você gostaria de desenvolver um relacionamento feliz, um relacionamento saudável. Você vai estar tentando justificar o comportamento ou as atitudes das outras pessoas em cima da sua insegurança, porque você não consegue controlar a outra pessoa. E esse ponto de vista crítico faz você lutar contra a pessoa que você ama. Os pensamentos negativos acabam minando a sua autoestima. Por sempre se ver como uma pessoa ruim e sempre se ver dentro de uma situação perigosa, onde a pessoa que você ama pode te deixar, porque você não é uma pessoa boa o suficiente, isso vai fazendo você minar a sua autoestima e ver perigo em tudo, em todas as atitudes do seu parceiro ou da sua parceira. E como superar a ansiedade nesse relacionamento? Já que dentro desse ponto de vista, o que muitas vezes pode causar briga dentro desse relacionamento é o seu ponto de vista sobre o que está acontecendo ao seu redor, o seu ponto de vista sobre a atitude das outras pessoas. Muitas vezes você não consegue enxergar que ser ciumento ou ser ciumenta ou sempre pode estar muito relacionado a esse ponto de vista ansioso de medo de estar se entregando demais a esse relacionamento e ser deixado de lado, medo de estar se entregando demais, de gostar demais da outra pessoa e a qualquer momento ser largado ou não ser reconhecido, não ser amado assim como você ama. Então, como você pode superar isso no seu relacionamento? Primeiro, é muito importante você mudar o foco. Tenta parar de enxergar o que o outro faz, porque você vai estar sempre focado no que o outro faz. Tenta se concentrar no seu ponto de vista sobre a situação. Porque, como eu disse, o ponto de vista de uma pessoa que sofre com ansiedade é um ponto de vista negativo. Se a outra pessoa não respondeu a sua mensagem, provavelmente é porque ela está te traindo. Por que ela estaria te traindo? Porque você não é uma pessoa boa o suficiente, porque as suas características não são características tão boas assim. Então você vai tentar brigar, você vai tentar arrumar argumentos para poder justificar aquilo que você está pensando, quanto que aquilo que você está pensando pode estar sendo contaminado pela sua ansiedade. Para prestar atenção também quais pensamentos você está tendo e como você está se sentindo. Começa a não se deixar levar por esses pensamentos e por esses sentimentos. Tenta começar a observar que o que você está pensando, quais são as coisas que você está pensando e quais sentimentos você tem tido. Para pensar que o seu ponto de vista sempre vai ser negativo. E se você é ansioso, para prestar que o seu ponto de vista sempre vai ser negativo. E se você tem um relacionamento com alguém ansioso, para pensar que talvez essa cobrança excessiva, esse ciúmes excessivo desse ansioso pode estar relacionado a esse ponto de vista, esse pensamento negativo que essa pessoa tem sobre as suas atitudes. Então tira o foco do externo e volta a sua atenção para o interno. Começa a prestar atenção para você. Esse é um passo muito importante. Assim você vai conseguir entender melhor a forma como você funciona. Quais são as coisas, quais são os pensamentos, qual é o ponto de vista que você tem sobre você mesmo, qual é o ponto de vista que você tem sobre a outra pessoa, quais são os pensamentos que você desenvolve e a forma que você se sente. O problema pode estar na forma ansiosa como você enxerga as coisas. Provavelmente o problema está relacionado à forma ansiosa como você enxerga as coisas. E dentro de um relacionamento isso faz muito mal, porque qualquer atitude que a outra pessoa tiver vai ser contaminada pelo seu ponto de vista ansioso. E você vai desenvolver pensamentos ansiosos, pensamentos ruins. Quando eu falo de pensamentos ansiosos, eu estou falando de pensamentos ruins. O ansioso ele vai estar sempre antecipando um possível perigo. Perigo de estar sendo traído, perigo de estar sendo enganado, perigo de estar sendo deixado de lado. E isso faz com que esse ansioso, com que esse sonho
e desenvolver um relacionamento saudável, um relacionamento estável e um relacionamento feliz se torne um verdadeiro pesadelo. Depois, avalie o seu relacionamento. Procura perceber se o seu relacionamento não é um relacionamento abusivo, e um bom indicador para isso é perguntar para as pessoas que fazem parte da sua vida. Pô, e aí, como que você vê o meu relacionamento? Como que você vê que o fulano ou a fulana eles me tratam? Como ele me trata, ele ou ela me trata? Como que a sua família, os seus amigos, eles são um bom feedback para perceber se você não está num relacionamento abusivo. Até porque é muito fácil para uma pessoa que sofre com ansiedade entrar dentro de um relacionamento abusivo, porque ela sempre vai estar se olhando por um ponto de vista negativo. Ela sempre vai estar se enxergando como a pior pessoa do mundo. Então, quando uma pessoa consegue enxergar isso, que você tem uma autoestima abalada e que o seu ponto de vista é negativo sobre você mesmo, ela consegue te manipular. E muitas vezes isso pode contribuir para que você desenvolva problemas com a sua autoestima e para que você desenvolva um verdadeiro pesadelo no seu relacionamento, com uma pessoa totalmente abusiva, com uma pessoa que te manipule, porque você se vê como uma pessoa que não é boa o suficiente, que tem características ruins. Então você se vê como a pior pessoa do mundo e vem alguém e começa a te fazer se sentir bem, então você acaba ficando refém disso. E cada vez mais esse se sentir bem vai te deixar presa a esse relacionamento e você vai acabar desenvolvendo comportamentos de fazer tudo que a outra pessoa quer que você faça. Então, se você é ansioso, a sua ansiedade ela pode te atrapalhar de ter um ponto de vista negativo sobre as situações do seu relacionamento, mas também ela pode te atrapalhar fazendo com que você tenha uma grande probabilidade de entrar em um relacionamento abusivo. Depois, um outro fator é seja independente. Procure desenvolver a sua independência. Para poder lidar com isso, quanto mais independente você for, melhor. Com isso, você não vai ficar preso a uma outra pessoa para poder sobreviver. A ansiedade ela pode te fazer se enxergar como alguém incapaz, e isso pode te fazer desenvolver uma dependência da outra pessoa. E quando essa outra pessoa ela vai embora, você se vê como ninguém. Você se vê como não ter, como alguém que não é bom o suficiente ou que está sozinho no mundo. Então procura desenvolver essa independência. Com isso você vai acabar não ficando preso a essa pessoa. Você percebe que se você é ansioso, se você é ansiosa, você se vê como alguém que não tem uma característica positiva e você provavelmente deve ter desenvolvido dentro de um relacionamento uma autoimagem, uma autoestima muito abalada. E essa autoestima abalada pode contribuir para que você se prenda a outra pessoa, porque a outra pessoa ela te faz se sentir como alguém capaz, como alguém que é merecedor de amor, de afeto, de carinho, e isso contribui para que cada vez você fique preso a esse relacionamento. Então tenta desenvolver a sua independência, tenta criar a sua própria vida, fazer as suas próprias coisas independente da outra pessoa. E lembre-se que os seus sentimentos são seus. Eles não são os sentimentos das outras pessoas. Eles não dependem das outras pessoas. Você é responsável por construir os seus sentimentos. Você é responsável pela mudança que você quer em você. Você não deve deixar o seu bem-estar na mão das outras pessoas. Então, evita esse controle. Você pode achar que precisa controlar o relacionamento para que tudo fique bem. Você pode achar que você tem que mudar suas características, que você tem que ser uma pessoa diferente para que o seu companheiro, a sua companheira, ele te aceite. Mas não, você não precisa controlar, você não tem controle sobre as pessoas. Não é mudando o seu comportamento que você vai mudar a percepção da outra pessoa sobre você. Porque senão você fica num jogo de adivinhação, que também é uma característica do ansioso. Se eu fizer isso, ele faz isso. E se eu fizer, será que essa outra pessoa quer que eu faça isso? Será que essa outra pessoa quer que eu faça aquilo? E aí você vai estar deixando de desenvolver a sua autonomia. Você vai estar deixando de se desenvolver como pessoa e vai estar vivendo a vida que a outra pessoa quer para você. Mas talvez a outra pessoa ela nem saiba disso, sabe? Que você está tentando manipular ou que você tem esse ponto de vista um pouco mais catastrófico. A necessidade de controlar ela está muito ligada com a sua ansiedade. Isso pode trazer problemas para o seu relacionamento. A única coisa que você pode controlar é a sua relação diante das coisas, a sua relação diante dos acontecimentos. A única pessoa que você pode controlar é você. Então não tenta controlar o seu parceiro ou parceira através do seu comportamento ou através das suas atitudes. A única pessoa que você tem controle é sobre você mesmo. Então para prestar atenção em quais
quais têm sido, ou qual tem sido o seu ponto de vista sobre você mesmo, quais são os pensamentos que você tem desenvolvido, quais são os sentimentos que você tem desenvolvido, como você tem se sentido. E a única coisa que você consegue controlar é você mesmo. E quanto mais controle você tiver sobre você, menos a outra pessoa vai te controlar e mais autonomia você vai ter para poder desenvolver esse pensamento, esse relacionamento, esse sonho que você tem de desenvolver um relacionamento legal, um relacionamento saudável, um relacionamento estável. O problema muitas vezes não está no relacionamento ou no parceiro, e sim no ponto de vista interior crítico que invade esses pensamentos que você tem. E esse pensamento ele acaba distorcendo essa percepção. Então, para pensar que o problema não está no seu parceiro ou na situação, mas está mais nesse ponto de vista crítico que você tem sobre você mesmo e sobre o seu parceiro. E esse ponto de vista crítico, ele distorce a sua percepção. Ele distorce a sua percepção da situação. Ele te leva para um caminho autodestrutivo. Como eu dei o exemplo da mensagem, muitas vezes você manda uma mensagem, a outra pessoa não responde. E aí você tem esse pensamento crítico, essa análise crítica sobre você e sobre o seu parceiro, e você acaba desenvolvendo o pensamento, pô, ele não tá me respondendo, ela não tá me respondendo, deve estar com uma outra pessoa, ou eu não sou importante para essa pessoa. E essa percepção de que você não é importante, de que a outra pessoa não tá dando tanta importância assim pro relacionamento, pode criar uma coisa, pode destruir esse relacionamento, pode te levar por um caminho autodestrutivo. Preste atenção nos pensamentos que estão alimentando esses medos que você tem enfrentado. Questione ele, busca questionar esses pensamentos, e é legal também você tentar encontrar um contraponto. Quais são a pessoa não me mandou uma mensagem, mas talvez ela pode estar ocupada, não necessariamente ela está te traindo. Então o ansioso ele vai ter esse ponto de vista negativo e vai desenvolver pensamentos negativos, sentimentos negativos, e vai se comportar de uma forma muito ruim. Esse excesso de ciúme, esse excesso de problemas que você tem no seu relacionamento pode estar relacionado a essa percepção negativa que você tem sobre a outra pessoa e sobre você mesmo. E isso faz você enxergar perigo em tudo, enxergar perigo nas atitudes das outras pessoas e se enxergar como uma pessoa que não é capaz, uma pessoa que não tem características boas para desenvolver um relacionamento saudável. E aí você fala, pô, eu nunca consigo ter um relacionamento legal, eu nunca consigo desenvolver um relacionamento legal, meus relacionamentos nunca dão certo. Então comece a prestar atenção na forma como você tem pensado, qual é o ponto de vista sobre você e como você tem se sentido diante desse relacionamento. Esse processo de autodescoberta pode ser um passo importante para você manter essa relação amorosa ou para você manter uma relação amorosa. Então esse processo de autodescoberta pode causar uma mudança na sua vida. Você começar a se perceber, começar a entender como a sua ansiedade influencia no seu relacionamento, pode fazer com que você mude isso. Você começa a enxergar, começa a entender, e aí você acaba ficando um pouco mais seguro para poder desenvolver um relacionamento amoroso, para poder estar com uma outra pessoa e não parecer aquela pessoa chata, aquela pessoa que está sempre vendo perigo em tudo, sempre criando problemas dentro de um relacionamento. E é importante entender que a sua ansiedade, ela não veio do nada, a sua ansiedade ela foi construída. E mais uma vez eu gostaria que você começasse a analisar, se você já viu outros vídeos ou se esse é o primeiro vídeo que você está vendo, em todos os vídeos eu trago uma estrutura de análise onde a pessoa ela entende como a ansiedade dela é construída. E nessa estrutura de análise eu falo sobre a história, sobre o ponto de vista, sobre os pensamentos, sobre os sentimentos, sobre o comportamento e qual é o reflexo desse comportamento na sua vida. Por exemplo, dentro de uma história de uma pessoa que sempre viu dentro da família traições, que sempre viu homens menosprezando as outras mulheres, ou que teve um convívio familiar onde as pessoas diminuíam as suas características, essa pessoa ela pode crescer com uma visão de que os homens sempre traem, de que ela não é boa o suficiente, e isso pode impactar no ponto de vista dela, sobre o companheiro dela, sobre o mundo à volta dela, e isso pode contribuir para que ela desenvolva pensamentos que são pensamentos muito ruins, onde as pessoas sempre traem. Então por que a outra pessoa não pode estar me traindo? Porque ela não pode fazer aquilo que as pessoas que faziam parte da minha vida faziam. Essa referência que ela tem pode fazer com que ela desenvolva um ponto de vista negativo sobre ela, sobre as pessoas, sobre
sobre o mundo. E isso vai contribuir para que ela tenha pensamentos ruins, pensamentos de traição, pensamento de falta de valor, e isso vai acabar impactando de forma negativa no relacionamento dessa pessoa ansiosa. Por quê? Porque ela vai se sentir de uma forma muito ruim. Ela vai sentir medo, ela vai sentir insatisfação pela outra pessoa sempre não estar ali presente, ela vai sentir medo de estar traída, de estar sendo traída, e provavelmente ela vai se comportar como? Brigando, muitas vezes tem casais que chegam até ponto de se agredirem por conta dessa interpretação ansiosa que uma das pessoas tem sobre o outro. Então ela vai ter algum comportamento aí de briga, agressões, e isso não é uma coisa muito legal. Isso torna o relacionamento do ansioso um verdadeiro pesadelo. E o reflexo nesse comportamento, na vida amorosa de uma pessoa que sofre com ansiedade, ela não vai conseguir falar sobre as insatisfações dela e acabar tendo explosões de raiva. Vai desenvolver um relacionamento muito ruim. Porque muitas vezes o ansioso ele interpreta as coisas de uma forma negativa. Ele vê as coisas de uma forma negativa, mas ele não consegue falar sobre o que ele sente. E aí ele se comporta de uma forma muito, muito ruim, e a outra pessoa que tem um relacionamento com o ansioso não consegue entender o que está acontecendo. Então para prestar atenção. Qual é o seu ponto de vista sobre as coisas? Quais pensamentos você tem tido? Quais são os seus sentimentos e como você tem se comportado? Talvez tudo isso tenha sido reflexo, tenha sido uma construção de toda a sua história, de alguns fatores que fizeram parte da sua vida, da sua relação familiar, no seu grupo de amigos, de outros relacionamentos amorosos que você teve no seu passado e que podem estar impactando na construção desse relacionamento que você tem no seu presente ou na construção de um relacionamento que você quer ter para o seu futuro. A pessoa ansiosa ela vai estar sempre enxergando o perigo em tudo, e enxergar perigo em tudo faz com que ela tenha dificuldade em criar uma autonomia para ela mesma e de criar confiança na outra pessoa com quem ela está se relacionando, porque ela sempre vai se ver como alguém com características negativas, características ruins, e sempre vai estar correndo o risco de ser traído. E também tem o contraponto que ela sempre pode ser manipulada. Por ter uma autoestima baixa, ela pode encontrar alguém que supra essa autoestima baixa, que supra essa necessidade de ser aceito, e pode manipular ela. Então ela também corre um grande risco de entrar em um relacionamento abusivo. E você consegue identificar quais pensamentos e sentimentos estão impedindo você de ter um relacionamento feliz? Você consegue identificar? Para analisar no seu dia a dia aí quais são os principais pensamentos que têm impactado de forma negativa no seu relacionamento. Quais são para pensar que provavelmente são pensamentos ruins, são pensamentos ligados à sua ansiedade. Junta todas essas informações que eu trouxe aqui para você, que você tem sobre a sua ansiedade, e começa a analisar para que você comece a mudar, para que você comece a se enxergar de uma forma diferente. Existem fatores que contribuíram para que você desenvolvesse esse ponto de vista de que você não é uma pessoa boa o suficiente, de que as suas características não são características tão boas assim, e isso pode fazer com que você desenvolva um relacionamento abusivo. E também a sua história pode contribuir para que você desenvolva um ponto de vista de que as pessoas elas sempre são más, que elas sempre podem trair, que elas sempre podem fazer coisas ruins para você, e isso contribui para que você sempre tenha uma percepção crítica, uma percepção negativa sobre a pessoa com que você está se relacionando. Então começa a analisar. Espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado, parabéns por ter chegado até o final do vídeo, por estar consumindo esse tipo de conteúdo que vai trazer mais benefícios para você, pro seu parceiro ou parceira e pro seu relacionamento. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários, que vai ser um prazer poder tá respondendo. Se você acha que esse vídeo é relevante para alguém que você conhece, compartilha, manda aí pelo WhatsApp, compartilha nas suas redes sociais. E para assistir mais conteúdos relacionados à ansiedade, tanto a ansiedade nos relacionamentos ou em qualquer outra área da sua vida, acompanhe o meu conteúdo nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e aqui também no YouTube, que você vai estar enxergando melhor aí como a sua ansiedade foi construída, como ela pode ter sido construída, quais são os fatores e também algumas dicas que você vai encontrar para poder lidar com a ansiedade. Espero que vocês tenham gostado. Parabéns por ter chegado aqui até o final e assistido, consumido esse conteúdo que vai trazer benefícios para a sua vida. Muito obrigado e até mais.